Senhoras, senhores, espíritas ou não, internautas, jovens, idosos, seja qual for a sua religião, você é muito importante nesse nosso pequeno trabalho. Sejam muito bem-vindos e recebam os nossos votos de muita paz. Estamos aqui, mais uma vez, apenas somente para agradecer. Agradecer ao nosso Pai Criador por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre, pois ele mesmo disse, onde tivesse 2 ou mais pessoas, ele estaria presente. E com certeza nós somos mais do que uma pessoa, mais do que 2. E quero também agradecer aos amigos espirituais, os nossos mentores, que nos orientam, nos encaminha durante o dia, durante esse nosso trabalho, higienizando, perfumando, preparando, enfim, o ambiente para que nada ocorra que venha prejudicar o nosso trabalho. E agradecer especialmente a sua paciência e a sua visualização e o seu comentário, perdão, que é a parte mais importante, pois através dos seus comentários é que nós vamos paulatinamente nos transformando, melhorando esse nosso trabalho. Como disse anteriormente, nós estamos iniciando um novo trabalho, que é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o nosso codificador. E escolhemos para essa leitura a tradução de Herculano Pires, porque nós lemos também o Livro dos Espíritos com a tradução de Herculano Pires para a nossa língua portuguesa. Então vamos dar continuidade nesse mesmo tradutor. E vamos iniciar agora com a introdução, com a nota do autor, do nosso tradutor. A introdução é esta. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Essa obra destina-se a lhe facilitar isso, permitindo-lhe aproveitar os frutos de nosso longo e laborioso estudos. Pois bem, errado andaria quem julgasse que para tornar-se perito no assunto bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar ou pegar um lápis para escrever. Igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal, infalível para fazer médiuns. Embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias, essas qualidades se apresentam em graus diversos e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras dessas artes,
que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Mas não é esse o nosso único objetivo. Aumenta todos os dias, ao lado dos médiuns, o número de pessoas que se dedicam a manifestações espíritas, orientá-las nas suas observações, apontar-lhe as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhe as maneiras de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações. É o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Ninguém estranhe, pois se encontrar ensinamentos que poderão parecer descabidos. A experiência mostrarão que são úteis. O estudo atencioso desse livro facilitará a compreensão dos fatos a observar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instruções práticas, ele não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos que querem observar os fenômenos espíritas. Desejariam alguns que publicássemos um manual prático mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os espíritos. Entendem que um livrinho assim, mais barato, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médiuns. Pensamos que isso seria mais nocivo que útil, pelo menos no momento. A prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas que levariam a decepções. São coisas com as quais não se deve brincar e acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer estouvado que inventasse conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Chegamos a publicar uma instrução prática para os médiuns que se encontra esgotada. Fizemos-la com objetivo sério e grave, mas apesar disso, não a reimprimiríamos, pois já não corresponde à necessidade de esclarecimento completo das dificuldades que podem ser encontradas. Preferimos substituí-las por esta, em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso. Ela contribuirá, esperamos, para mostrar caráter sério do Espiritismo, que a essência é para afastar a ideia e frivolidade e divertimento. Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivos a críticas, quase sempre bem fundadas. É por isso que os incrédulos saem dessas reuniões raramente convencidos e pouco dispostos a reconhecerem o aspecto sério do Espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm causado os maiores prejuízos do que se pensa, na opinião de muita gente. Vem progredindo bastante o Espiritismo desde alguns anos, mas o seu maior progresso se verifica depois que entrou no rumo filosófico,
porque despertou a atenção de pessoas esclarecidas. Hoje não é mais uma diversão, mas uma doutrina, de que não riem os que zombavam das mesas girantes, esforçando-nos por sustentá-los neste terreno. Estamos certos de conquistar adeptos mais úteis do que através das manifestações levianas. Temos a prova disso todos os dias, pelo número de adeptos resultante da simples leitura de O Livro dos Espíritos. Depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nessa obra sua parte prática, para aqueles que desejarem ocupar-se das manifestações, seja pessoalmente, seja pela observação de experiências alheias, verão aqui os escolhos que poderão encontrar e estarão em condições de evitá-los. Estas duas obras, embora se completem, são até certo ponto independentes uma da outra, mas a quem quiser tratar seriamente do assunto, recomendamos primeiramente a leitura do Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra. Esta segunda edição foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos, que acrescentaram grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles, reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, podendo dizer que ela é em grande parte obra deles, mesmo porque não se limitaram a intervir em algumas comunicações assinadas. Só indicamos os nomes quando isso nos pareceu necessário, para caracterizar algumas exposições mais extensas, como feitas textualmente por eles. De outra maneira, teríamos de mencioná-los quase em cada página, particularmente nas respostas dadas às nossas perguntas, o que nos pareceu inútil. Os nomes pouco importa, como se sabe nesse assunto. O essencial é que o trabalho corresponda no seu conjunto aos objetivos propostos. Esperamos, assim, que esta edição mais perfeita que a primeira seja tão bem recebida como aquela. Como acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, assim também suprimimos alguns trechos repetidos, como a da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos ainda no vocabulário o que não se refere propriamente a esta obra, substituindo por coisas mais úteis. Esse vocabulário ainda não está completo e pretendemos publicá-lo mais tarde, em separado, na forma de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Conservamos nessa obra tão somente as palavras novas ou específicas relativas ao assunto de que nos ocupamos. Aqui tem um adendo da nota do tradutor. A segunda edição, que serviu para essa tradução, constitui o texto definitivo do livro. As características que se notam entre esse final do prefácio e das demais traduções do Livro dos Médiuns decorrem de modificações nas edições francesas. Posteriormente à morte de Kardec, é de particular interesse doutrinário a referência do codificador ao seu desejo de publicar um pequeno dicionário de filosofia espírita, obra que continua a fazer falta na bibliografia doutrinária. Nota do tradutor. E, finalmente, amanhã, se Deus assim o permitir, começaremos a primeira parte, noções preliminares,
Capítulo 1. Existem espíritos? Esta é a pergunta. A resposta, se Deus assim o permitir, daremos amanhã. Amigos, quero fazer um brinde à sua saúde, à sua paz, aos seus amigos, aos seus familiares e ao seu trabalho. Convida 20, jamais Covid-19. A sua saúde. Fique com Deus. Prefira sempre a companhia do Pai Criador. Mais uma coisinha. Hoje é quarta-feira. É vida que segue.